Man! Bom dia! Ao som de Street Fight Man, de Rolling Stones. A gente começa hoje nosso diário da Covid-19. Hoje é 1º de setembro de 2020, com dados atualizados da contaminação. Hoje nós temos no Brasil quase 4 milhões. Nós temos hoje 3.908.272 pessoas infectadas no Brasil. Desse número, 3.097.734 saíram do hospital, se recuperaram. E de óbitos de mortes, nós já temos a terrível cifra de 121.381 pessoas que faleceram por conta de complicações da Covid-19. Pois bem, meu amigo e minha amiga, hoje o tema é sobre moderação. Ou será que seria melhor dizer moderados? Como conquistar os moderados? Como conquistar os moderados diante da possibilidade real no mundo da extrema-direita, aquela extrema-direita populista que se locupletou na pandemia, que é responsável direta, sim, por esses milhares de mortes no mundo, em especial nos Estados Unidos e no Brasil. Uma extrema-direita racista, uma extrema-direita policiesca, uma extrema-direita, por que não dizer assassina, porque defende um Estado policial que é capaz aí de matar negros, como aconteceu com George Floyd, ou é capaz de espancar motoboys, como aconteceu recentemente aqui no Brasil. Bom, como então deter o avanço e a possibilidade de consolidação dessa extrema-direita, que assim como o vírus, pelo menos para quem acredita, é uma verdadeira tragédia, um verdadeiro colapso para a humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Vejamos as pesquisas. Aqui já ficou demonstrado, que o presidente Jair Bolsonaro recuperou a sua curva de popularidade. 47% da população brasileira acha que ele não tem responsabilidade por causa do vírus. E 37% consideram o seu governo ótimo ou bom, caminhando lá para 40%. O que é uma estimativa muito boa para um presidente que sempre esteve em campanha e está mais do que nunca agora em campanha para a sua reeleição em 2022. Ou seja, ele não governa, ele faz campanha, como eu já disse aqui várias vezes. Mas pior que isso, é que nos Estados Unidos, enquanto democratas e progressistas do mundo inteiro consideravam que em novembro agora, assim como vai ter eleição aqui no Brasil, nos Estados Unidos você vai ter eleição presidencial, achava-se que a democracia, enfim, teria uma lufada de ar com a possibilidade do senhor Donald Trump ser apeado da Casa Branca pelo voto popular, uma vez que as pesquisas davam uma larga vantagem ao candidato oposicionista, o democrata Joe Biden, acompanhado de sua vice, a senadora negra Kamala Harris. Parece que agora os democratas e os progressistas norte-americanos tiveram um susto com a divulgação da última pesquisa, demonstrando uma evidente recuperação eleitoral do Sr. Trump na última pesquisa realizada, diminuindo a distância sensivelmente entre o primeiro colocado, Biden, e o segundo, o atual presidente. Pois é, a diferença hoje é só de 8 pontos percentuais. E muitos analistas entendem que essa tendência de recuperação dos votos do Trump se deram principalmente pela sua ofensiva eleitoral. O Trump, claro, é o rei das fake news, ganhou a eleição baseado nisso, com o apoio do agora criminoso e afiançado Steve Bannon, e explorando ali os medos da população norte-americana e os seus preconceitos, o Trump conseguiu se eleger derrotando a Hillary Clinton. Agora ele tenta a mesma estratégia, batendo no Biden, tentando identificar o moderado Biden, o picolé de chuchu Biden, com a esquerda radical, com o socialismo, com o caos. Tudo isso porque, na esteira daqueles movimentos impulsionados pelo Black Lives Matter, em protesto pela morte de George Floyd, um recente acontecimento na cidade de Kenosha, onde também um negro foi assassinado com um tiro pelas costas por um policial, as revoltas raciais estão sendo cada vez mais turbulentas e violentas nos Estados Unidos, com o direito a gente morta, a gente baleada, de ambos os lados.
tanto de apoiadores do presidente Trump quanto de oposicionistas. Pois é, os Estados Unidos da América estão um verdadeiro barril de pólvora. E claro, esse barril de pólvora não interessa aos moderados democratas e não interessa ao eleitorado de centro, que é esse eleitorado moderado, por isso que eu estou falando de moderação, que vai definir a eleição. E são os moderados não só nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil em 2022. Aqueles que não ficam nem do lado da extrema esquerda, nem do lado da direita, da extrema direita. E que ficam ali olhando de camarote, né, essa polarização extrema que se estabeleceu nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo. É esse eleitorado que pende uma hora para um lado ou pende uma hora para o outro, é que vai definir a eleição americana e que pode também definir a eleição aqui no Brasil. E que pode definir o nosso futuro enquanto civilização. Sim, porque a gente já viu do que a extrema-direita ela é capaz ao lidar com a pandemia. Eles simplesmente colocaram, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, colocaram um verdadeiro véu. Ligaram o, perdoa a expressão chula, o F, reticências em relação ao vírus. Basta você verificar, pelo menos aqui no Brasil, a quantidade de pessoas que, sem máscara, já frequenta aglomerações, vai a bares, vai a restaurantes, vai em eventos e está muito pouco preocupada ou sequer, né, uma vez soube que existia vírus. Parece que, em relação aqui ao Brasil, não obstante, nós já temos aí, né, mais de 121 mil pessoas mortas, muita gente, né, caiu sob o véu da ignorância. Muitas pessoas simplesmente colocaram, né, os seus antolhos e fecharam os olhos para o vírus. Ou seja, seguiram a vida. Exatamente, né, como apregou o presidente Bolsonaro e assim como apregou o Trump também. Só que no caso do Trump, os milhares, centenas e milhares de negros mortos pela ação policial, para o Trump, quaisquer protestos em relação a isso, né, são protestos de arruaceiros, são protestos de terroristas, são protestos aí de vândalos. E o que é pior, pelo radicalismo dessas manifestações, com destruição de bens públicos, com queimas de carros, infelizmente, o discurso do Trump acaba colando para aquelas pessoas que estão assustadas. Pois a extrema-direita, meu amigo e minha amiga, meu camarada e minha camarada, a extrema-direita, ela se fortalece, ela cresce no medo. No medo. É trabalhando os medos, é trabalhando os preconceitos e os medos da população que essa turma cresce. Que essa turma se vale da época da pós-verdade, que essa turma se vale das fake news e procura estimular medos que já estão inculcados nas pessoas. Claro, imagina você que não é um militante de extrema-direita, você não é um empedernido fascistão e nem você é um marxista ou um empedernido revolucionário. Você é uma pessoa, digamos assim, comum, despolitizada, que quer simplesmente viver a sua vida da forma mais tranquila possível e pagar seus impostos. Você, naturalmente, né, não quer sair de manhã, né, para ir trabalhar ou ir para a sua escola, principalmente diante de uma pandemia, onde a restrição à locomoção é muito maior, a incerteza é muito maior, até porque tem um vírus lá fora, você não quer sair nessa rua vendo carros queimados, vendo pessoas se matando, vendo um clima ali de guerra civil, com tiroteio, com pessoas se insultando. Pois bem, infelizmente parece que alguns militantes do Black Lives Matter estão levando o seu radicalismo sério demais a ponto de perder o foco. E perder o foco na disputa política. Essa que é a grande questão. Porque esse que é o grande problema dos extremismos. E um grande filósofo italiano já falecido, Norberto Bobbio, quando escreveu sobre isso, ele dizia que o grande problema entre a esquerda e a direita são os seus extremos, porque a extrema-direita ela é golpista, ela é intervencionista. Ela defende a intervenção armada. Só que a extrema-esquerda não difere muito, porque ao pregar a revolução, ela também prega uma revolução armada. Ou seja, violência. Violência pura e simples. Como diria o filósofo esloveno Slavoj Žižek, a chamada violência política. Só que essa violência política ela tem um preço e vivemos hoje uma época de uma certa normalidade democrática, digamos assim. Ou seja, nós vivemos uma época de constituições que estabelecem um sistema eleitoral, em que a disputa se dá muito menos pelas armas e se dá muito mais pelo voto. E é na disputa do voto que o voto dos moderados,
o voto daquelas pessoas que não estão nos extremos, ele é fundamental para definir para onde vai pender a balança política global. Então, é nesse momento que há necessidade, né, não só da esquerda, mas dos progressistas no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, repensarem. Até porque em recente pesquisa saída aqui no Brasil também foi muito interessante um dado, que até a articulista da Folha, a jornalista Thaís Oyama, ela fez esse comentário bem interessante. E foi demonstrado na pesquisa que entre o eleitorado de Bolsonaro, ou entre aquelas pessoas que consideram o seu governo ótimo ou bom, perguntar dos R$89 mil na conta da dona Michele não quer dizer absolutamente nada. Perguntar dos mais de 100 mil mortes da pandemia e da eventual responsabilidade do presidente sobre isso também não quer dizer absolutamente nada. Perguntar do suposto autoritarismo ou até mesmo do fascismo do presidente brasileiro. Isso aí também não quer dizer muito e nada, e simplesmente nada. Até porque grande parte dessas pessoas que votam no Bozo sequer sabem o que de acha fascismo. Então, diante dessa realidade, a esquerda, né, e o movimento progressista, que é oposicionista à extrema-direita, os democratas que fazem oposição a Trump nos Estados Unidos e os democratas que fazem oposição a Bolsonaro aqui no Brasil, vivem um grande dilema. O dilema de ficar presos, né, na comunicação entre a sua própria bolha. Da impossibilidade de expandir a sua narrativa, uma vez que essa narrativa ela não consegue sair dentro do meio dos já iniciados ou no anti-trumpismo ou no anti-bolsonarismo. Há muito do que se refletir. Há muito do que se refletir e se refletir até certo ponto e se perguntar se realmente a lógica do confronto com esse pessoal, que eles tanto chamam, né, até porque a extrema-direita hoje, a direita radical, ela é o paradigma do confronto. Ela chama para porrada mesmo. É isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, né? Desqualificando o tempo inteiro o Sr. Biden, assim como a Sra. Harris, nas redes sociais. A direita, ela se vale dessa estratégia de chamar para briga para ver se a esquerda, né, come no anzol e realmente é chamada para esse confronto. Só que nesse confronto, nessa briga de cachorros grandes, a grande maioria do eleitorado que eu já falei, que é moderado e que não está se preocupando com essa briga, não é, simplesmente vai ter uma péssima ou uma má impressão de qualquer um dos contendores. Por isso a necessidade da reflexão. Daí a música dos Stones, Street Fight Man, ou seja, o brigão de rua. Até que ponto, de fato, nós devemos agora ser Street Fighting Men ou Girls, né? Brigões de rua diante de uma direita que chama para porrada, só que é uma direita que sabe muito bem como brigar. Porque ela briga não literalmente através da violência física, ela briga através da violência digital, dos meios de comunicação, das imagens de carros queimados, de prédios destruídos, de depredações e, por que não dizer, de pessoas mortas a tiros, por conta de conflitos raciais. Ou aqui no Brasil, por conta de conflitos sociais. Será que vamos engolir essa corda? Será que vamos cair neste anzol? Será que vamos cair nessa arapuca, nesta armadilha? Ou será que, ao invés disso, a esquerda ou o movimento progressista ou os democratas vão conseguir sair da bolha, conseguindo inclusive sair da bolha do seu isolamento nas suas casas por conta do vírus, já que agora se comunicam por computadores, e vão conseguir expandir a sua narrativa, não de forma conflitiva, não de forma belicosa como quer a direita, mas de forma argumentativa, propositiva, ou seja, proposta. Essa é que é a grande realidade, meus amigos. E o futuro ou não dos movimentos progressistas em reação, né, ao trumpismo e ao bolsonarismo. Se queremos realmente um novo futuro e se queremos realmente tirar esse pessoal da jogada, tirá-los de circulação, não vai ser pelo confronto aberto com essa turma. Até porque, como eu já disse, eles sabem muito bem brigar. Eles é que são os Street Fight Men nesse momento. Há necessidade de sermos, ao contrário, talvez uma espécie de Gandhis. Ou nos valermos de uma narrativa não violenta, propositiva, apresentar propostas. Apresentar propostas para o atoleiro econômico, apresentar propostas para a desigualdade social, apresentar propostas que erradiquem, né, o conflito racial, tornando, por exemplo, uma polícia mais democrática, que é o que eu prego, por exemplo, no meu movimento, o Policiais Antifascismo. Pois bem, são questões então lançadas para reflexão em termos aí, não é, de política comparada, já que eu estou tratando tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil,
para que a gente possa aqui, enquanto ativistas digitais ou presenciais, pensar em quais alternativas devemos estabelecer. Alternativas essas que são de agora, uma vez que as eleições são agora, tanto aqui no Brasil, a nível municipal, quanto lá nos Estados Unidos, a nível nacional presidencial. São alternativas que tem que fazer com que a gente pense rápido. Temos que pensar rápido para não ser atropelados novamente pela direita. Para não sermos atropelados novamente pelos street fighting men da direita global, representados aí tanto pelo senhor Trump quanto pelo senhor Jair Bolsonaro. Dizendo isso, meus amigos, para quem gostou, né, quem não conhece nosso canal ainda, quiser dar seu like, fico muito agradecido. Quiser se inscrever, por favor, se inscreva e acione o sininho para receber notificações de nossas atualizações e seja muito bem-vindo. Tomara que a gente continue aí com muito mais papos, com ou sem Covid, ou apesar da Covid. Tenha um bom dia, apesar da pandemia.